Hello guys, how are you? Esse vídeo é para a gente conversar um pouco sobre um tempo verbal chamado Present Continuous. E como vocês podem ver pelo próprio nome dele, a gente já sabe que esse tempo verbal é um tempo verbal no presente. E afinal de contas, qual é a diferença dele para o Simple Present? No Present Continuous, a gente vai tratar de ações contínuas, tá? Uma forma verbal que a gente usa para falar sobre coisas que estão acontecendo neste momento, nesse instante, agora. Observem os exemplos. She is swimming. Ela está nadando. The baby is walking. O bebê está andando. The girls are eating. As meninas estão comendo. Então, como vocês puderam observar nesses três exemplos, a gente utiliza o present continuous quando a gente quer falar, descrever ações que estão acontecendo nesse momento, são contínuas, ok? E para que a gente possa fazer isso com mais propriedade, adequadamente, a gente precisa perceber que o verbo to be, que significa ser ou estar na língua inglesa, é muito importante para essa estrutura, tá? Principalmente que nessa forma verbal, nesse tempo verbal, a gente vai utilizar o verbo to be significando estar. Afinal de contas, se eu quero falar o que uma determinada pessoa está fazendo nesse momento, o que eu estou fazendo nesse momento, o que nós estamos fazendo nesse momento, é impossível construir essas frases sem utilizar o verbo to be para isso. Então, a gente precisa relembrar. O verbo to be dentro de frases vai ter três formas: is, am e are. E a gente utiliza o am quando nós precisamos falar que eu estou fazendo algo nesse momento, se referindo ao present continuous, tá, galera? O is a gente vai usar quando a frase que você for fazer for uma frase que estiver descrevendo o que ele ou ela está fazendo nesse momento. He, she ou it, seja utilizando os pronomes ou o nome dessas pessoas ou do objeto, da coisa, do animal. E por último, o are, que é a forma verbal do verbo to be, que a gente vai utilizar com o significado de estamos, estão, é o plural. A gente vai usar o are quando a gente estiver construindo frases falando que nós estamos fazendo alguma coisa, vocês estão fazendo algo, eles ou elas estão fazendo alguma coisa. Com uma ressalva. O you, vamos lembrar, ele pode significar singular ou plural, ou seja, ele pode ser você ou vocês. Assim sendo, quando a gente estiver construindo uma frase com you significando você, o are vai significar está, ok? Para concordar com você. Todas essas estruturas a gente pode tanto utilizar os pronomes ou os nomes das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, para poder utilizar estruturas do present continuous, para poder falar o que as pessoas estão fazendo nesse momento, a gente precisa da ajuda do verbo to be, do is, do am e do are. Depois, além disso, a gente precisa da ajuda de uma certa partícula, que é essa daqui, ó, que tá de vermelhinho não, desculpa, de amarelinho, no centro do slide, o ing. O ing, galera, é o responsável por fazer com que essa frase tenha o sentido de continuidade. No português, é o nosso ando, endo, indo e às vezes ondo, de andando, comendo, dormindo, compondo. É o que a gente chama no português de gerúndio. Se nós vamos escrever frases que digam o que as pessoas estão fazendo nesse momento, não tem como a gente construir essa frase sem a presença do ing dentro dela. E, teacher, onde o ing vai acontecer? O ing é colocado depois, logo em seguida, juntinho do verbo que indica o que essa pessoa está fazendo nesse momento, tá?
Então, a estrutura das frases no present continuous é a seguinte. Vamos dar uma olhadinha nessas frases verdes aí embaixo. A primeira coisa que a gente coloca numa frase afirmativa é o sujeito, que é a pessoa sobre quem a gente está falando, que pode ser representada pelo pronome I, you, he, she, it, we ou they, ou então o nome dessas pessoas ou dessas coisas. O is, o am ou o are, que a gente vai escolher de acordo com quem você estiver falando nessa frase. O verbo que vai indicar a ação que aquela pessoa está fazendo nesse momento, porque o is, o am e o are estão funcionando só como um verbo auxiliar. Eles não são o verbo principal, não são eles que estão dizendo para a gente qual é a ação sendo executada. E esse verbo, pessoal, que diz para a gente qual é a ação que está sendo realizada nesse momento, ele tem que terminar com o ing, tá? E se você preferir, se a frase precisar, você pode colocar um complemento depois dela. Então, vamos lá. Sujeito, que é de quem a gente fala, o verbo to be, is, am ou are, dependendo de quem você estiver falando, o verbo que indica a ação, com ing no fim, e o complemento dessa frase, que vai complementar com algumas informações, tá? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha os nossos exemplos. A gente tem ali um casal de idosos dançando. They are dancing. Sujeito they, eles. Are, que é o verbo to be indicado para a gente utilizar no plural. E dancing, dançando, terminando com o ing. O verbo que a gente usou aqui foi dance, que é dançar. Para a gente poder construir a frase no presente contínuo, foi necessário colocar o ing no fim dele. Outro exemplo. Olha aí, agora a gente tem uma menina. She is dancing. Uma mudança muito pequena da primeira frase para a segunda. Na primeira frase a gente estava tratando de plural, na segunda de singular. Por isso, ao invés de utilizar o are na segunda frase, a gente usou o is, que é a forma verbal do verbo to be que a gente utiliza para concordar com ela. Ela está dançando. E o último, lá embaixo. I am watching TV. Eu estou assistindo TV. Eu, que é o sujeito, am, estou, watching TV, assistindo TV. Observem, pessoal, a estrutura que nós construímos nas frases foi basicamente a mesma, tá? Continuando, não é simplesmente acrescentar o ing no final do verbo que indica a ação. A gente tem algumas regrinhas que precisam ser observadas para que a gente acrescente o ing no final desse verbo, tá? Então, ó, como regra geral, quando a gente precisa construir frases no presente contínuo, a gente acrescenta o ing no final do verbo que indica a ação contínua. Olha só. E eu vou usar aqui o verbo walk, que é andar. The boy is walking. O garoto está andando. Só peguei o ing e coloquei no fim do walk. Viram? Outro exemplo. Read, que é ler. The man is reading the newspaper. O homem está lendo o jornal. Olha só como o read virou reading. Só acrescentei o ing ao seu final. Por último, listen to music, que é o mesmo que ouvir música. The kids are listening to music. As crianças estão ouvindo música. A gente só acrescentou o ing no fim do listen, tá? Agora, nem tudo vai ser assim. A gente tem algumas particularidades. Quando o verbo, por exemplo, termina com a letra E, a gente precisa retirar essa letra E para poder colocar o ing. Observem os exemplos. O primeiro deles, take, que significa pegar. O verbo take termina com a letra E. Então, antes que a gente coloque o ing nele, é necessário que a gente retire essa letra E daí. Olha o exemplo. The kids are taking the school bus. As crianças estão subindo no ônibus da escola. Outro exemplo, dance, que significa dançar, também termina com E. Para a gente poder construir o presente contínuo,
The monkey is dancing, o macaco está dançando, a gente tirou a letra E do dance e acrescentou o ing no fim da palavra. Por último, make, que significa fazer. A gente tem um menininho fazendo a cama, arrumando a cama. Hiro is making the bed. O Hiro está fazendo ou arrumando a cama. Para a gente utilizar o make no present continuous, no presente contínuo, foi necessário retirar a letra E para acrescentar o ing. Particularidade número 3. Quando a gente tem um verbo que indica a ação que termina com o IE, antes da gente colocar o ing é necessário trocar esse E por Y. Dê uma olhadinha. O verbo die, que significa morrer, termina com o IE. Antes de acrescentar o ing, eu precisei colocar o Y no lugar do IE. The plant is dying. A planta está morrendo. Outro exemplo, lie, mentir. Pinóquio is lying to Jiminy Cricket. O Pinóquio está mentindo para o Jiminy Cricket, que é o grilo falante. Lie termina com o IE para que a gente possa fazer a adequação necessária e construir a frase no presente contínuo. Nós retiramos o IE e acrescentamos Y no lugar, ok? Mais uma particularidade. Quando o verbo que indica a ação termina com a sequência CVC. O que é isso? Consoante com vogal com consoante. E a gente observa isso de trás para frente, tá? Precisamos duplicar a última consoante antes de colocar o ing. Olha o verbo swim. Quando você vê o verbo swim, ele termina com M, que é consoante, I é vogal e W é consoante. Assim sendo, para que a gente possa acrescentar o ing, a gente precisa dobrar a letra M, que é a última consoante. Então, the children are swimming in the pool. As crianças estão nadando na piscina. Outro exemplo é run, correr. Goofy is running very fast. O Goofy está correndo muito rápido. Observem que o run tem essa sequência. N é consoante, U é vogal e R é consoante. E por isso, antes de acrescentar o ing, a gente coloca mais um N para poder formular a frase gramaticalmente correta. Próximo vídeo, a gente conversa um pouquinho sobre as formas negativa e interrogativa. Kiss, kiss!